Meu nome é Ângela Moreira, jornalista, primeira formação, com especialização em teatro físico e teatro para desenvolvimento de comunidades, professora de yoga e contadora de histórias. Então, tenho uma trajetória bem grande no Brasil, fora do Brasil. A década de 90 inteira vivi fora do Brasil, casei com inglês. E lá também comecei a praticar muito o yoga, porque nessa época também viajei para a Índia, fiquei 6 meses na Índia e fui praticar nos ashrams, voltei para Londres, participei muito da comunidade do Osho, pratiquei muita meditação dinâmica, enfim. Depois, 2000, início de 2001, voltei para o Brasil. A vida estava uma maravilha, porque eu sempre fui uma pessoa muito energética, do teatro físico, das atividades, e jogava capoeira. Em Curitiba comecei com um grupo de capoeira, Angola, joguei muito capoeira, ia para a Bahia para os eventos, até que fui morar na Bahia. Eu vim pra Bahia pra lhe ver. Fui morar na Bahia e lá conheci outro parceiro, né? Eu já tinha separado do Gary aí, de qualquer forma, quando eu voltei para o Brasil. E lá conheci um parceiro, comecei a ter um relacionamento com esse parceiro que aí eu fui descobrir algumas coisinhas interessantes que estavam acontecendo na minha vida que eu não tinha me dado conta. Eu comecei, isso aí já estava aí perto dos 45 e tal, e eu comecei a ter insônia, coisa que eu não tinha à noite nunca. Tinha uma hora da madrugada que eu acordava, o olho ficava assim, não consigo dormir, não consigo dormir. E começou a me dar uma falta, assim, você sabe, você tá com um parceiro, homem, lá, nanã, todo dia animado, bababá, e eu não... Teve um período que eu não estava afim mais de fazer sexo. Me deu tava meio um desânimo, assim. Não tinha essa empolgação, esse fogo na alma. Aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo de errado na minha vida, mas negando. Eu falei, meu Deus, será que isso? Estou me aproximando da menopausa? 45 anos? Será? Meu Deus, não pode ser verdade. Aí, na verdade, eu já estava aí com 46, quando eu fui, esses sintomas perduraram, comecei a ter problemas dentro do meu relacionamento, é claro, porque a mulher, quando fica negando o sexo, começa a ter um impasse dentro do relacionamento. E quando isso aconteceu, aí que foi o clique. Porque a coisa, ela começa na cama e ela se estende para as outras áreas da vida do relacionamento. E isso aconteceu nessa época. Começou uma insatisfação geral e eu gostava muito dessa pessoa. Eu não queria que esse relacionamento acabasse. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Essa fase, quando você entra com a falta de libido no casamento, é a falta do combustível mor, né? Porque é a atração sexual que fortalece, é claro, além de outras coisas, mas a atração sexual aqui nesse plano terráqueo é a sua base dentro do relacionamento. E quando isso vai embora, tipo assim, desmorona 80% da sua relação. Porque aí, se você não dormiu bem com o seu amado, no dia seguinte, na hora de tomar café da manhã, é aquele negócio, né? Já tem um desconforto, a comunicação não é igual ao longo do dia. E o homem tem muita tendência a isso, ele vai se afastando, né? Ele não quer falar com você, ele não quer olhar dentro do problema, aí você fica meio que pedindo. Não, mas não é bem assim, por favor, meu bem. Você fica tentando fazer 1000 subterfúgios para maquiar aquela situação, né? Que não está legal. E isso se estendeu 1 semana, 2 semanas. Quando eu vi que eu estava 1 mês sem realmente qualquer interesse sexual, falei, opa, isso aqui não é da minha pessoa. Alguma coisa está acontecendo. É uma coisa que te afeta muito a sua autoestima. É uma coisa que está
intimamente ligada, pelo menos para mim foi assim, com a sua autoestima. Você vai começando a sentir, eu não sou a mesma mulher. A minha potência de vir mulher foi afetada de alguma forma. Por que está acontecendo isso? Eu não posso ser assim. O que eu posso fazer para mudar essa situação? E por que? Primeiro começam os questionamentos, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu? Mas eu sou ioguinho, capoeirista, ando na natureza, eu como bem, me alimento bem, mas está acontecendo isso. E isso é um fato. Isso não ocorreu uma noite, 2 noites, isso ocorreu um mês. Virou fato, virou uma rotina. E você não quer que isso permaneça na sua vida. Então isso é uma coisa que te incomoda no âmago, assim. Porque é uma coisa que vem mexer na raiz da sua essência. Na raiz do seu devir mulher. E quando você é mulher, você tem obrigações perante a sociedade, obrigações com você mesma, né? E o sexo dentro do relacionamento é um prazer e uma obrigação. Quase isso. E quando você vê isso assim, ir embora, você fala, opa, tem alguma coisa muito errada aqui acontecendo. E foi isso que me fez levar a procurar ajuda. A primeira coisa que você pensa é a sua ginecologista, né? A princípio. Então eu fui direto na ginecologista porque eu comecei a conversar isso com outras mulheres, né? Mas você começa a conversar muito na surdina porque você ainda não acredita que isso está acontecendo com você. E você fala assim, meu Deus, mas eu nunca vou entrar nesse lugar. Climatério, que já tem esse nome horrível que parece um cemitério. Quando eu descobri, eu falei, não, prefiro aquele outro nome, perimenopausa. A perimenopausa, que também inclui a menopausa, que eu também odeio esse nome. Enfim. Você já sabia do que se tratava ou você estava confusa, buscando ainda o que poderia ser? Não, eu não... Assim, claro, eu sou mulher, a gente sabe das fases da mulher. Eu imaginava que poderia ser, mas falava assim, não é comigo, não pode ser comigo. Nova, 46 anos e tal. Não fui parar no psicólogo porque... Não, eu tinha outros caminhos também, eu achava que era a ginecologista. Fui na ginecologista, aí, claro que ela foi me pedir os exames gerais. E nos exames gerais, primeiros exames que eu fiz, eu acho que eu já estava com 47, que ela constatou uma queda ligeira nos hormônios femininos, né? O estrógeno e a progesterona. E ela constatou que seria o período pré-menopausa, o do climatério. Que um dos sintomas é a insônia, é a falta de libido, né? Os fogachos que te acordam de noite. Eu senti poucos calores, mas essa época eu senti alguns calores, que me deixava desconfortável. E os calores eu sentia à noite. Tem mulher que sente durante o dia, vem uma coisa assim no peito, que pega fogo, ela quer tirar a roupa. Não, eu nunca senti isso. Mas eu lembro que eu sentia calores de me acordar à noite e tirar uma coberta, assim, que eu estaria utilizando. E faz te acordar. E quando isso provoca esse despertar do seu sono, se transforma numa insônia. E isso é annoying, isso é muito irritante. E principalmente se isso ocorre todas as noites. Mas a primeira coisa que ela fez quando eu peguei os exames, ela falou, olha, nesse período você pode começar a tomar um hormônio sintético, porque vai amenizar as suas dores, vai amenizar o seu desconforto. Eu, como nunca utilizei hormônio sintético de forma alguma, nem anticoncepcional, eu usei DIU a vida inteira e depois tirei, enfim. Eu nunca fui adepta das drogas sintéticas no meu corpo. Quando isso aconteceu comigo, essas mudanças dramáticas na minha vida, que eu não sabia o que estava acontecendo, né? A falta de libido, a insônia, desânimo durante o dia nem tanto, mas falta de libido e insônia foi o que mais pegou.
e que eu descubro que estou entrando nesse climatério, que é a fase pré-menopausa, que pode durar de 3 anos aí por diante. Aí você entra numa paranoia, porque você pensa assim, caramba, e aí? E agora? Eu vou voltar a ser a mesma que eu era? Como eu voltarei a ser a mesma que eu era? Utilizando meios naturais. Eu até então não conhecia nenhuma fórmula natural. Já ouvia muito falar em chá de folha de amora. As mulheres lá no Japão, elas comem muita soja. Mas a soja transgênica no Brasil, eu não como nem soja. Muito mal eu como missô porque é fermentado, Agora soja, como é que eu vou ficar ingerindo soja para mudar isso? Aí ficava pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que é um medão que entra na vida de cada mulher, principalmente as mulheres que querem se cuidar mais naturalmente, que não querem entrar no hormônio sintético. Porque a maioria que chega nessa fase e vai para a ginecologista, ela fala, se você tomar um hormônio sintético, você muda tudo. As mulheres vão lá e tomam, né? Só que as outras, que pertencem à minha categoria, que não querem usar hormônios sintéticos por N fatores, enfim, elas vão cair um pouco no desespero, assim, até saber qual é a solução eficaz. Resolvi que eu ia procurar outros meios, e como eu já praticava yoga, estudava yoga, eu comecei a pesquisar nessa área. Eu falei, há de ter uma reposição natural dos hormônios. Eu acredito nisso piamente. E comecei a procurar. Comecei a tomar uns chás de folha de amora, que disseram que era muito bom também. Eu lembro, comecei a praticar exercício, praticar yoga normal, dobrado. Comecei a fazer 2 vezes no dia, eu fazia todo dia de manhã, comecei a fazer de manhã e no final do dia, o que foi melhorando o meu sono, não a libido. E comecei a praticar mais meditação, até que eu cheguei a Dinah Rodrigues, que é a mentora da yoga terapia hormonal. Amo falar dela porque ela está com 94 anos e é super ativa, super lúcida e faz isso há 30 anos. E quando eu descobri ela e os exercícios, eu já fui logo, me joguei para São Paulo, fui fazer o curso, fiz o curso para mulheres, depois fiz a certificação para dar aula e eu queria ver o resultado em mim mesma. Comecei que nem louca a praticar isso todo dia. 7 vezes na semana, como ela havia sugerido. E depois de 3 meses e meio, eu realmente comecei a sentir o resultado, assim. Salvei o meu casamento, diga-se de passagem, porque eu comecei a voltar a ter a libido. Então, eu não recusava mais o meu parceiro à noite. Eu comecei a redespertar para isso, que foi uma das coisas, para mim, mais sensacionais. Comecei também a melhorar a minha qualidade de sono. E aí eu comecei a sentir os benefícios disso. Eu tinha um grau de energia bem elevado, assim, não tinha afetado tanto, mas eu comecei a sentir muito mais energia do que eu já tinha, praticando esses exercícios e ainda praticando a minha série normal de yoga, dos asanas, dos respiratórios que eu já fazia. Então, assim, eu pude ver em mim mesmo a transformação ocorrendo no dia a dia e interferindo em elementos fundamentais dentro da minha vida. Que primeiro foi o meu relacionamento com o meu parceiro. Diga-se de passagem, salvou e sustentou esse relacionamento. Depois, é claro, a gente se separou, mas não foi nada por causa disso. Foram 3 anos depois que a gente veio a se separar. Enfim, mas foi uma coisa fenomenal na minha vida, assim, porque eu acreditava que havia formas naturais de fazer essa reposição,
Mas sabe que você acreditava desacreditando porque você não conhecia as tais fórmulas? E quando eu me deparei com os exercícios da yoga terapia hormonal, eu falei, yes! Esses são os exercícios. Isso vai transformar a minha vida. E a partir do momento que eu vi que transformei a minha vida, estava em transformação, fui fazer os exames de novo. Aí, quando eu fiz os exames 4 meses depois, houve um aumento pequeno dos hormônios femininos, mas que já fazia uma mudança física fundamental. Eu continuei praticando, fiz o curso de formação, né, da Diná, e aí eu coloquei uma coisa muito séria na minha cabeça, porque eu pensei assim, meu Deus, quantas mulheres passam por essa fase caladas, porque dá uma vergonha de você revelar para outra mulher o que você está vivendo, porque é como se fosse assim, você expõe para o mundo que você não é mais a mulher viril que poderia ser. Porque você já não tem mais a sua fertilidade, você já não vai poder mais ficar grávida, por exemplo. Você não vai poder botar um filho no mundo. Então, também nessa fase, vem vários questionamentos. Se você não teve um filho até então, esquece. Você não vai ter mais um filho biologicamente teu. Então, desencadeia vários sentimentos internos, assim. E eu, inclusive, nessa época, que eu também não tinha tido filho próprio, eu fui entrar de querer adotar. Surgiu um sentimento muito grande. Eu já vinha pensando sobre isso, eu já sempre achei maravilhoso, mas fortaleceu nessa época. Isso também é uma outra história, né? Eu entrei na fila da adoção do Brasil, que é uma outra grande história, enfim. Mas tá vendo quantos elementos eles disparam dentro da mulher, além de botar em xeque o seu devir mulher, a sua virilidade, a sua capacidade de fertilidade, tá botando em xeque o seu ânimo, a sua vida é posta em xeque. E aí, você vai ser a mesma pessoa? Você vai continuar com o furor, a energia, o ânimo, a criatividade, tudo isso? Eu vou perder tudo isso? Meu Deus, não pode. Perder eu não posso. Mas como eu ganho sem injetar uma droga sintética? Que, embora existem a maioria das ginecologistas alopatas, né? Inclusive a minha, com todo respeito, que a amo, porque é uma amiga, é a favor da reposição sintética. Mas uma pessoa que anda no caminho natural e preconiza os elementos naturais e acredita numa forma natural de combater não só as doenças, como as coisas naturais da vida, porque a menopausa é um fator natural, né? Tanto da vida do homem quanto para a mulher. Só que a mulher, ela entra e faz isso, porque a queda hormonal, ela é como cair do abismo, e o homem, ele vai assim, na andropausa, né? Quando ele vai perceber, ele tá quase lá com 70, né? E ele não perde a capacidade de fertilizar a mulher. É impressionante. Ele ainda pode dar à luz daquela idade. E a mulher não. Então, enfim, também não quero entrar nessa questão. Mas quando você descobre que existe essa forma natural de repor os hormônios femininos e que realmente vai te garantir uma qualidade de vida que você já tinha, você fala, uau, descobri a pólvora, né? Então você vai querer anunciar isso para outras mulheres poderem se beneficiar da mesma forma que você se beneficiou. E foi isso aí que aconteceu comigo de alguma forma, porque quando eu vi o impacto positivo na minha vida, a única coisa que eu pensava depois de um ano já praticando e vendo esses benefícios, eu falei, caramba, eu quero divulgar isso. Porque eu acho que existem ainda tantas mulheres que não sabem disso. E é real. Não sabem
possibilidade alternativa natural, eficaz, que você pode utilizar. Enfim, aí eu parti para a briga. Eu falei, uau, eu quero dar workshops. Eu comecei a dar workshops no Rio de Janeiro, fui para Bahia, fui para Curitiba, fui para São Paulo, dei vários workshops de yogaterapia hormonal. E aí, até que me veio essa vontade, mas eu também posso alcançar mais mulheres se eu partir para um workshop online. Aí eu comecei a divulgar mais isso na internet e nas mídias sociais, né? E comecei a falar mais sobre isso abertamente e com a certeza de que é um canal real. Você pode fazer isso. Você pode fazer a reposição hormonal natural através desses exercícios que você vai estar lá pressionando e estimulando os seus ovários, a sua tireoide e a sua hipófise, de forma que elas possam entrar em atividade normalmente e estimulando assim a produção desses hormônios femininos.